pessoal, como é que vocês estão? Como é que estão vocês? Ó, o pastor Raul aqui mais uma vez com mais um Nascido ESC. Aquele nosso tira dúvida a respeito da palavra de Deus. Não se esqueça de já ir se inscrevendo no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, dá teu joinha, porque só dando teu joinha, se inscrevendo e ativando o sininho, você vai ser notificado dos nossos novos vídeos e, lógico, vai estar participando aqui do Nascido, é o que a gente quer vocês aqui conosco. Bom, hoje nós vamos falar de uma coisa delicada. Eu posso mentir para me defender, eu posso mentir, me fazer de dissimulado para pregar a palavra de Deus. Hoje a gente vai lá para Atos 23, a gente vai ler até o versículo 6, porque parece ali que Paulo andou dando uma escapada de marcha. Embora nós saibamos que Paulo não era perfeito, será que Paulo não deu uma mentidinha que acabou registrada no livro sagrado, registrada no livro aqui por Lucas, no início da igreja? Bom, primeiro vamos ler a passagem, 23 a partir do verso 1. Atos 23 a partir do verso 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Os que estavam a seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Aqui a gente está vendo Paulo, parece que ele deu uma de malandro. Mas eu não sabia. Fez a caca. Mas eu não sabia que eu não podia fazer isso. Mas eu não... Paulo mentiu. O sumo sacerdote Ananias deu ordens para que batessem na boca de Paulo. O apóstolo censurou esse sumo sacerdote por ter feito isso. E os que estavam por perto condenaram Paulo por injuriar o sumo sacerdote. Paulo respondeu declarando que não sabia que era o sumo sacerdote. Mas seria muito improvável, já que o próprio Paulo era um membro do sinédrio judeu e trabalhava junto com ele antes da sua conversão. A gente vê em Atos 9, 1 a 3. Existem algumas posições diante disso, diante dessa passagem. Alguns dizem que é provável que Paulo não conhecesse o sumo sacerdote pessoalmente, mesmo tendo sido antes um membro do conselho judeu. Outros alegam que Paulo talvez tivesse uma visão sofrível. Quem sabe este fosse o seu espinho da carne. E assim não teria podido reconhecê-lo. Outros ainda dizem que Paulo teria mentido para livrar-se de uma má situação, já que os apóstolos também estavam sujeitos ao pecado. Gálatas 2, 11 a 13. Nesse caso, Atos estava simplesmente dando-nos um relato fiel do pecado de Paulo e não, aí estaria mostrando a imperfeição dele como homem e não liberando isso como regra. Porque vocês sabem que tem muita gente que pega as coisas da Bíblia ao pé da letra, entendeu? E transforma em regra. Coisas que não são regras, que são exceções para aquele momento. Parece ser mais plausível, entretanto, considerar a afirmação de Paulo como sarcástica, mas não falsa. Nesse caso, a sua afirmação não sabia que ele é o sumo sacerdote. Podia ser parafraseada mais ou menos assim. Ou seja, a gente pode interpretar da seguinte maneira: Este é o sumo sacerdote da lei de Deus? Como é que eu poderia saber isso se, contrariamente à lei, ele mandou que me batessem? Ele poderia estar sendo ácido, está dando uma cutucada, justamente para quê? Para inflamar os ânimos e aí vir o quê? Vir para continuidade. Olha, respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é o sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Aí vem logo abaixo: Fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, são julgados. Porque ele já queria que os ânimos se levantassem. Para quê? Para que ele pudesse dar o toque final e botar os fariseus para brigar com o saduceu e virar aquele sarceiro que a gente imagina para ele sair de fininho.
Ou seja, ele agiu com estratégia, ele não mentiu, ele foi sarcástico. É o mesmo que se nós falássemos assim, nossa, você é o sumo sacerdote? Você é o sumo sacerdote, faz algo para mim contra a lei? Você infringe a lei, você abusa da tua autoridade contra mim? Entendem o contexto? Esse é o contexto mais aceito. Agora, a questão da visão sofrível, se fosse assim, Deus teria deixado ele cego lá no caminho de Damasco, né, pessoal? Outra questão que dizem é o seguinte, de que esse sacerdote tivesse sido colocado como sumo sacerdote depois que Paulo se juntou ao caminho e esse homem não tivesse sido conhecido por Paulo. Mas isso é uma questão bem difícil. A questão é a seguinte, nós vemos aqui Paulo utilizado de sarcasmo contra o sumo sacerdote, mostrando o pecado desse homem, mostrando o erro desse homem que não seguiu a lei de Deus. Ele não teve uma postura de sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Bom, pessoal, essa foi a nosso Nascido ESC de hoje. Então, Paulo não mentiu. O que ele fez foi argumentar de uma maneira inteligente na sua autoridade de cristão. Então, isso que nós temos que tomar cuidado. Nós não devemos mentir em defesa do Evangelho, porque Deus não precisa que mintam em defesa dele. E Deus cuida de nós. Se nós tivermos que ser condenados por causa da palavra de Deus, nós devemos ser condenados. E como cristãos, nós também devemos o quê? Estar sujeitos às consequências dos nossos erros. Amém? Então é isso aí. Esse foi o Nascido ESC dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de acompanhar o nosso podcast, as nossas mensagens em áudio. Acessa esse link. Você vai ter acesso ao nosso Twitter, ao nosso podcast, aos nossos e-book grátis que nós temos para você. O link para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Então, não perde aí. Clica aí e vem acompanhar a gente em todos os lugares. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima.